E vamos à palavra de hoje, Gálatas capítulo 3, versículos 15 até 18. Gálatas 3, 15 a 18. Então preste atenção naquilo que você está lendo. Versículo 15: Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Preste atenção. A lei veio 430 anos depois. Não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu como gratuitamente a Abraão. Então, o centro desses versículos aqui é o descendente, tá? Nós vamos falar sobre isso. Mas vamos recapitular. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que estava acontecendo com esta igreja? Né? Eu estou repetindo muito isso, você vai memorizar e nunca mais vai esquecer na sua vida. Paulo fundou as igrejas na Galácia. O que Paulo ensinou a essas igrejas? Ensinou o evangelho da graça de Deus, né? Qual é o ponto principal desse evangelho da graça de Deus? Você já sabe, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Como é que eu sou salvo? Pela graça, mediante a fé. Isto não vem de nós não produzimos isso. Não vem de vós, é um dom de Deus. O que é um dom? É uma dádiva, é um presente dado a nós, né? E aí ele conclui dizendo, não de obras. O que ele quer dizer? Não vem por coisas que eu faço, para que ninguém chegue diante de Deus e se glorie dizendo, eu estou aqui porque eu conquistei, eu fiz alguma coisa. Então, nunca esqueça isso. O homem não tem poder de salvar-se a si mesmo. Nenhuma religião desta terra tem poder de salvar o homem. O homem não tem poder de salvar-se, de libertar-se a si mesmo por coisas que ele faz. Foi por isso que um dia Deus assumiu a forma de homem, ele vem lá das regiões celestiais, nasce em forma de homem, assume um corpo humano para representar toda a humanidade, e vai para a cruz, morre por cada um de nós. Isso é o que nos salva. Está bem claro isso? Então, por mais que o homem se esforce, né, pague preço, jejue, dê todo o dinheiro que ele tem, vai na igreja todo dia, vai dar comida nesse frio debaixo da ponte para os pobres, e faça isso, tudo isso é muito bom. Mas nada disso tem poder de libertá-lo e de salvá-lo. Porque quando a nossa obra chega diante de Deus, a fonte dela é um homem defeituoso, é uma carne defeituosa, a obra chega manchada, não é? E o que é ser salvo? Já expliquei isso 1000 vezes. Eu creio em Cristo, o que ele faz por mim? Ele faz, não sou eu. Ele me liberta do império das trevas, Colossenses 1,13, me salva do império das trevas, me transporta, me põe no reino do Filho do seu amor, e nesse reino eu tenho a redenção. E os pecados, e minha culpa, a remissão. Deus limpa tudo o que foi pecado da minha vida através da obra e do sangue derramado na cruz. E se eu estava preso em cadeias, em vícios, uma vida errada, Ele me salva de tudo isso instantaneamente. Só que eu não sei que isso aconteceu. Eu não me sinto salvo ainda. Eu creio em Cristo, estou salvo. Eu descobri que Ele é verdadeiro. Aconteceu aqui dentro. Agora eu sei que Cristo é verdadeiro. Mas eu não sei mais nada do Evangelho. Então o que tem que ser feito
para essa salvação se tornar uma coisa real na tua vida, uma coisa plena, verdadeira. Você tem que aprender o que é ser salvo, o que ele já fez por você. Passo a passo para você ir entrando na verdade do Evangelho. Agora, se você cai numa igreja de lei, eles não vão te falar isso. Eles vão, primeira coisa, precisa fazer 7 dias de campanha, precisa de libertação, você precisa subir no monte, pegar essa coisa ungida, outro vai mandar você guardar sábado, olha, você precisa do culto de libertação, vem aqui, alguém vai pôr a mão na tua cabeça durante meses para te libertar. Olha só, a pessoa é salva, ela não sabe nada, não tem informação. Então ela cai nesse cativeiro, nessa escravidão, e é capaz de ficar 20 anos enfiado num lugar assim, sem entender o que Jesus já fez por ela. Olha o perigo da pessoa crer em Cristo e cair num lugar desse. Ela se torna escrava. Então, quando eu sou salvo, Jesus me liberta do império das trevas, me liberta de tudo. Agora, na medida que eu vou conhecendo o Evangelho, o que é o Evangelho? Paulo diz, Romanos 1, 16, 17, pois não me envergonho do Evangelho. Quando Paulo fala que não se envergonha do Evangelho, ele não tem nada na mente dele de lei, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Isaías, de gigante Golias, de Jericó, né? De todas essas histórias do Velho Testamento. Quando ele fala Evangelho, a mente dele é tudo aquilo que aconteceu da cruz para frente. Então ele fala assim, não me envergonho do Evangelho. Por que ele fala? Porque o Evangelho, o que quer dizer a palavra Evangelho? Boas notícias. Boas notícias. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Para quê? Direcionado para quê esse poder? Para a salvação daquele que acredita no Evangelho. Aí ele diz, porque a justiça de Deus revela onde? No Evangelho. De fé, porque ele fala assim, ó, de fé em fé, como se fosse uma pequena escalada. Por que ele fala de fé em fé? Né? Por que ele fala? Porque eu não aprendo tudo de uma vez. Então eu vou aprendendo parte por parte. Na medida que eu vou aprendendo, é como se eu fosse subindo degraus. Eu vou subindo e vou tendo uma visão diferente das coisas. Eu vou aprendendo, a minha fé vai crescendo. Essa fé que ele fala de fé em fé é uma fé ligada ao conhecimento da palavra. Então, conforme eu vou aprendendo do Evangelho, eu vou tendo fé. Depois de um ano aprendendo outra coisa, de fé em fé, eu vou crescendo na fé e no conhecimento. Aí ele fala, porque o justo, o que é o justo que foi justificado, como é que ele vai viver? Não vai mais viver por obras, ele vai viver por meio da fé. Que fé? Essa fé trazida pelo conhecimento do Evangelho torna-se a nossa vida. Está bem claro isso? Paulo ensinou isso para os Gálatas. Mas o que aconteceu? Vieram o pessoal da lei, do jugo, se introduziram nas igrejas dos Gálatas e começaram a combater o que Paulo havia ensinado, essa graça que Paulo ensinou, essa libertação que Paulo ensinou, dizendo... Não é bem assim, tem que voltar para trás, voltar para a lei, voltar para as obras, guardar sábado, né? Ficar naquela parafernália de ensinos do Velho Testamento que foi dado para judeus, não para nós. E isso foi crescendo, se infiltraram na igreja dos Gálatas e perverteram aquilo que Paulo havia ensinado. Então eu sempre repito isso, você não precisa mais ouvir, mas quem está na internet precisa. Por isso que, qual é a função de um pastor na igreja? Quando o Davi era pastor, quando o leão veio pegar as ovelhas dele, quem é que foi lutar com o leão? Foi as ovelhas ou foi o pastor que era Davi? O Davi. Quando veio o urso, quem é que lutou com o urso? Foi as ovelhas? Ovelhas não tinham condições de lutar, ele que lutava. Quem é que luta contra o lobo e contra a ovelha? Não são, e contra o lobo e contra o leão, não são as ovelhas, é o pastor que luta. Como é que vem o lobo e o leão? Em forma de falsa doutrina, de falsos apóstolos, de falsos ensinos, com a doutrina da exploração financeira, do engano, a doutrina dos demônios. Eles vêm assim, o lobo e o urso, para aprisionar o rebanho. Agora o que o pastor vai fazer? É ele que luta
contra a mentira, contra o engano, para que essas coisas não entrem no meio da igreja. E as ovelhas ficam protegidas dos mentirosos. Então a função do pastor não é tomar o dinheiro das pessoas, porque a maior parte só faz isso. Não é estar interessado se é rico ou se é pobre, entende? O quanto ele vai arrecadar, entende? Não é isso. A função do pastor é proteger o rebanho. Como que ele vai proteger? Indo na casa de cada um? Não, nem dá. Ensinando a verdade. Então ele vai construindo na mente, no coração das pessoas o ensino da verdade. As ovelhas vão crescendo e aprendendo, e essa verdade protege a vida delas. Entende? Olha como a coisa é séria. Não é, igreja não é brincadeira que o cara vem aqui dar um show, que coisa maravilhosa, todo mundo canta. Não, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então todo líder, ele tem que ter em primeiro lugar, falar a verdade para proteção do rebanho. Quer ver uma ovelha protegida? Ela aprendeu com o evangelho. Pode sair em qualquer lugar que for, pode entrar em qualquer igreja que for. A hora que ouvir o que se fala lá, sabe o que é mentira e o que é verdade. Está protegida. Se aparecer alguém lá com um manto santo, consagrado lá no Monte Sinai, vem aqui tocar no manto que você vai ser curado. Ela sabe que é mentira, que não existe isso no evangelho. Isso é coisa da mentalidade da lei. Monte, manto, isso é tudo coisa do Velho Testamento. Está bem claro isso na sua mente? Então Paulo ensinou isso. O pessoal da lei minou o ensino de Paulo. Você pode ver que o pessoal da lei, eles não pregam o Cristo crucificado. Eles não pregam o evangelho da graça de Deus. Eles só pregam o Velho Testamento, as campanhas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, prosperidade disso, segundo boi, não é verdade? Gideão, manindo trigo, aí ele vai vencer os 318, a nação. Eles não abrem as cartas de Paulo e pregam para as pessoas. Não fazem isso, gente. Por isso que existe uma grande ignorância desse evangelho da graça de Deus, porque o pessoal da lei está com a mídia na mão. E eles não falam essas coisas para as pessoas. Não falam. Quero ver um deles chegar na televisão e falar assim: Jesus já te libertou do império das trevas. Acaba com o culto de libertação, onde eles arrecadam mais nas igrejas dele. Acaba, eles não vão falar isso nunca. Então Paulo escreve essa carta, vamos lá, capítulo 1, né? Aí, onde Paulo fala no versículo 6. Admira-me que estáis passando tão depressa. Depressa para quê? Daquele que vos chamou na graça. Eles foram chamados na graça para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns, lá no meio deles, alguns que vos perturbam. O que essas pessoas têm dentro delas? Querem perverter o evangelho de Cristo. O que é perverter o evangelho de Cristo? Adicionar elemento estranho, introduzir mentira e enganação, perverter o evangelho de Cristo, né? Essas pessoas trazem perturbação. A doutrina delas, o que elas ensinam, é o medo, a ameaça, a preocupação, o demônio vai pegar. É sempre coisas que trazem perturbação na vida da igreja. Você pode ter certeza que eu estou dizendo. Pode ter certeza, eles entrevistam os demônios, e põe aquele pane dentro da igreja, aquela coisa toda. Todo mundo fica com aquele peso, aquele medo de um monte de coisa. É um rebanho amedrontado. Alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo diz o quê? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, qual nossa posição diante desse falso evangelho? Seja amaldiçoado. Anátema é maldito. É maldito. Assim como já dissemos e agora repito. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja o quê? Anátema. Então, seja firme no evangelho da graça de Deus. Aqui a gente não aceita nada que não seja o evangelho da graça de Deus. Entende? Nós temos familiares, temos pessoas em outras igrejas, amamos a todos, tratamos bem, mas quando chega na hora da verdade, do vamos ver da palavra, então a palavra em primeiro lugar. Está bem claro isso?
o evangelho da graça, a verdade, isso é o fundamento da nossa fé. Está bem claro? Então nós somos defensores da verdade. Nós não temos parceria nem comunhão com esse falso evangelho. Não temos. Seja anátema. Aí Paulo vai discorrendo essa carta, conforme desde o começo do ano nós temos falado. E agora ele chega nesse capítulo de número 13, esse versículo 16 aqui, que nós vamos trabalhar nele hoje. Olha lá. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, agora presta atenção, e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. Agora Paulo revela uma coisa lá da velha aliança. Ele fala o quê? Que todas aquelas promessas que Deus fez para Abraão, elas viriam para a humanidade através de um descendente. Não de todo aquele povo, aquela nação de Israel, mas de um que sairia do meio da nação, de um descendente. E através desse descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Vamos lá, vamos nessa promessa, vamos lá. Gênesis capítulo 12, vamos lá ver o que aconteceu e como Deus fez essa promessa a Abraão. Gênesis capítulo 12, é o primeiro livro. Então Deus chama a Abraão e lhe faz uma promessa. Vamos lá, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, ainda era Abrão, não era nem Abraão, passou a ser Abraão depois. Gênesis 12, versículo 1. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Agora vem a promessa, olha lá. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Quantas campanhas fizeram com esse nome aqui? Se tu uma bênção. Qual era? É o envelope, era o carnê. Não tem nada a ver, vocês percebem? Seja você uma bênção para eles. Mas não tem nada a ver com essa promessa que Deus fez a Abraão. Agora, olha lá, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora se culmina a promessa. Em ti serão benditas quem? Todas as famílias da terra. O que Deus está falando para Abraão? Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Vou te abençoar, e quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar também. Né? E de você eu vou alcançar todas as famílias da terra. Não era uma coisa só para o povo judeu ali, para aquela naçãozinha, que nem existia ainda. Aquilo que Deus estava prometendo para Abraão era uma coisa futura, que através dele viria esse descendente que nós estamos vendo aqui em Gálatas, e alcançaria todas as famílias da terra. Quantas nações existiam naquele tempo? Quase nada, gente. Se comparando com aquilo que existe de nações dos dias de hoje. Então, qual foi a promessa para Abraão? Abraão, de ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. Agora ele está dizendo isso aqui para Abraão. Nesse tempo aqui não tem lei, não tem Moisés, não tem nada. Ele está fazendo uma aliança com Abraão. Abraão, eu vou te engrandecer o nome, vou te prosperar, vou te abençoar, você vai ser uma bênção, e de você vou fazer uma grande nação, e vou alcançar todas as nações da terra através de ti. Então, você sabe a história. Abraão não tinha um filho. Depois de Abraão veio Isaac, né? Depois de 25 anos. E depois de Isaac veio quem? Abraão, Isaac, veio Jacó, né? Jacó teve 12 filhos, né? Que são as 12 tribos de Israel. Vou resumir rapidamente. Né? Depois eles foram levados para o Egito, né? Jacó com esses 12 filhos. Lá foi formada a nação de Israel debaixo de cativeiro. Cresceram, né? E daí Deus libertou eles já eram uma nação, com rumo à terra prometida que Deus prometeu a Abraão. Larga a tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar e vou te abençoar. Depois disso a nação de Israel é formada. Como a nação de Israel era dividida em 12 tribos, quem são essas tribos? Os 12 filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Então Deus dividiu a nação em 12 partes, as 12 tribos, que eram os 12 filhos de Jacó. Aí você vai ver essa nação
foi libertada do Egito, foi liderada por Moisés, aí vem as tábuas da lei. Através de Moisés, a nação vai crescendo, Moisés não consegue entrar na terra prometida, Moisés levanta Josué depois de Moisés, e Josué começa a vencer os inimigos que estavam na terra prometida. E a nação vai se estabelecendo na terra prometida, e vai até Malaquias. Quando eles obedeciam, eles venciam. Quando desobedeciam, caiu debaixo de maldição, eram levados presos. Aí eles lembravam da lei, voltavam, eram restaurados, né? Mas depois pecavam de novo e caíam debaixo de maldição. Todo o Velho Testamento se resume nisso aí. Está bem claro? Então, como Deus abençoaria todas as nações da terra? Através de um descendente que viria de Abraão. Esse descendente, quem seria? Seria Cristo. Está claro isso na sua mente? Tá? Então vamos trabalhar. Vamos encontrar agora o descendente no Velho Testamento, para nós chegarmos lá na Nova Aliança com clareza sobre o descendente que é Cristo. Então vamos lá. Gênesis, você está no Gênesis 12. Gênesis 3, vamos lá. Logo depois da queda do homem, você vai ver que Deus, no versículo de número 15, já faz uma promessa. Vamos ler lá, Gênesis 3, vamos ler 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente, isso depois que o homem pecou, né? Deus está falando com a serpente, que é um tipo de Satanás. Visto que fizeste isso, Deus amaldiçoou a serpente lá no começo. Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Agora vem a promessa do descendente, a primeira referência dele, ó, presta atenção. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus está falando com a serpente? Quem é a serpente aqui? É o diabo. Então o que Deus está falando para a serpente? Está dizendo, olha, vai vir da mulher um descendente humano, né? E o que ele vai fazer? Ele vai te ferir a cabeça. Já tá prometendo a destruição do diabo aqui logo no começo, né? Você está vendo o descendente aqui que Deus está dizendo? O que ele faria? Haveria uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre o descendente e a descendência. E esse descendente, essa semente que viria da mulher, que é o descendente, né? Ele faria o que com a serpente? Feriria a cabeça da serpente. Não diz F. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Quem é esse descendente que ele está dizendo aqui, logo no comecinho de tudo? Esse Cristo que viria, Deus que se faria homem, nasceria da semente da mulher, por isso que ele teve que nascer de uma mulher, nascer de uma virgem. Ele lá no futuro, antes que existisse Abraão aqui, ó, antes da lei de Moisés, no comecinho, já foi dada a sentença que a serpente seria ferida na cabeça. Aonde? Lá na frente, quando esse descendente viria. Está encontrando o descendente? Como que Deus abençoaria todas as nações da terra através de Abraão? Abraão teria o quê? Um descendente, através de um, não é de muitos, um. Quem é esse descendente? Esse descendente é Jesus Cristo. Agora, quase todos os livros do Velho Testamento têm uma referência a Jesus Cristo. Mas vamos pulando para não ficar, né, não dá para ver tudo isso detalhadamente. Vamos lá para Isaías agora, vamos já lá na frente, passa Salmos, e vamos para Isaías. Isaías capítulo 9. Vamos ver aqui uma promessa que Deus está falando através do profeta Isaías. Isaías capítulo 9. Então vamos ver lá, versículo de número 6. Esse capítulo 9 aqui fala sobre o nascimento do príncipe da paz, que é esse descendente dito ali em Gênesis 3,15. Mas só o versículo de número 6. Ele fala aqui, ó, porque olha o descendente aparecendo. Isaías tem revelação disso e está dizendo, porque um menino nos nasceu, olha lá, um filho nos foi dado, se nos deu,
O governo está nos seus ombros. O seu nome será o nome desse descendente, deste filho, deste menino que Deus daria, que nasceria. O seu nome será, olha lá, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Olha, ele seria Deus Forte, Pai da eternidade. Então a eternidade que não tem fim teve um pai, é esse aqui, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então olha aqui, Isaías já está profetizando aquilo que Deus falou para Abraão, aquilo que ele falou para a serpente em Gênesis 3,15, o descendente, alguém que viria, e através desse descendente o governo estaria sobre os ombros dele, e ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Vamos lá, Isaías 53, vamos para frente, você conhece bem esse capítulo. Aqui Isaías já sabe o que vai acontecer com esse descendente. Isaías 53, ele diz, começa dizendo no versículo 1, quem creu, quem acreditou em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele diz, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Essa é a aparência de Jesus. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamos para ele, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, Jesus não era aquele cara belo, que nem pintado nos quadros, olhos azuis, uma mãozinha até com as unhas feitas, né? Isso aí não, ele não tinha aparência, não tinha formosura, né? Não tinha nada, não tinha beleza, não tinha nada que agradasse, né? Continuando. Versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e comum de que nos homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. A visão da cruz. Certamente, o que esse descendente faria por nós lá no futuro? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado, por quê? Pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Que castigo era esse? O castigo da lei, a punição da lei. O castigo que nos traz a paz com quem? Com Deus. Estava sobre quem? Sobre o descendente. Olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, chagas, pisaduras, nós fomos sarados. Todos nós andávamos como? Desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, olha a visão da cruz, a iniquidade de todos nós. Vocês estão entendendo o descendente? Tá bem claro isso? O que Deus falou para Abraão? Abraão, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra, né? Viria um descendente, alguém, né? Gênesis 3,15 é profetizado, vai vir da semente da mulher e vai ferir a serpente na cabeça. Isaías 9 fala que um menino foi dado, o nome dele será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O mesmo Isaías já tem a visão dele indo para a cruz, seria o meio pelo qual Deus abençoaria todas as famílias da terra. Continuando, agora vamos lá, Lucas capítulo 1, vamos discorrendo aqui. Lucas capítulo 1, hoje é um dia de muita leitura aqui. Lucas 1. Agora se cumpre a plenitude do tempo. Chegou o tempo desse descendente nascer em forma de homem aqui na terra. Então Lucas capítulo 1, vamos ver a partir do versículo 16. Está sendo predito o nascimento de Jesus. Vamos lá. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Para um pouquinho para você entender. Olha quantos séculos, quantos milhares de anos se passaram para acontecer um dia desse descendente nascer aqui na terra, dessa virgem aparecer.
Olha, vai vir no Velho Testamento inteiro tantas coisas que se falavam, que se profetizavam a respeito dele. Mas em Gálatas, Paulo diz, ao se cumprirem a plenitude do tempo, quando o tempo se passou e se cumpriu, então chegou a hora certa desse descendente vir e nascer em forma de homem aqui na terra, para começar a cumprir tudo aquilo que foi prometido a Abraão há milhares de anos atrás. Então vamos lá, versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Como será esse filho? Olha lá. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Agora presta atenção. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, a se cumprirem a plenitude do tempo, a humanidade passou por vários processos até se cumprir o tempo para aquele descendente lá no início de tudo vir nascer aqui em forma de homem, para se cumprir através dele o quê? Em ti, Abraão, serão abençoados todas as nações, todos os povos da terra. Então, o que traria a bênção para toda a humanidade seria esse descendente, esse que viria, esse que nasceria, através dele que Deus alcançaria todas as famílias da terra e abençoaria todas as famílias da terra. Você está entendendo ou não? Né? Então, o anjo aparece para Maria, prediz o nascimento de Jesus. Repare bem, Maria é uma jovem, entende? Ela não sabe muita coisa. O que você acha que ela tinha de instrução? De repente aparece um anjo para ela falar: você vai ficar grávida e o ente que nascer de ti vai ser ente santo, Filho de Deus Altíssimo. Deu um nó na cabeça dela, falou: eu não conheço homem algum, como é que vai ser isso? Aí o anjo falou: o Espírito de Deus vai descer sobre você, e a sombra do Altíssimo te envolverá, e esse ente santo que vai nascer será chamado Filho do Altíssimo. Imagine a cabeça dela para entender isso, né? Mas o Espírito veio sobre ela, sobre a Virgem, e concebeu dentro dela por obra. Isso é um milagre. Então Deus, a palavra diz lá em Filipenses que Deus se esvaziou, não sabemos como foi isso. Assumiu a forma de homem, ele se esvaziou e veio para o ventre, olha como isso é fantástico, de uma mulher, para poder ter um corpo de carne, semelhante ao meu, semelhante ao teu. Ele não podia vir da descendência de Adão, por quê? Porque senão ele daria geneticamente o pecado de Adão. Então ele precisou de uma mãe humana para gerar o corpo de carne. Mas o que foi gerado dentro dela não foi da descendência de Adão, veio uma semente de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Né? O que é que fecunda a mulher? Uma semente masculina. Aquela semente masculina fecunda a mulher, e essa fecundação surge uma criança. Quando a criança nasce, faz um exame de DNA do pai, e a criança nasce com o sangue do pai, o mesmo grupo sanguíneo do pai. Nasce ou não? Então Jesus tinha uma mãe humana, mas o pai
sobrenatural. Então, Deus nasce em forma de homem. Deus não tinha sangue. Mas quando ele é gerado no ventre de Maria, Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo vem com uma genética sanguínea de Deus, sem ser contaminado pelo pecado de Adão. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, Deus nasce com um corpo humano aqui na terra. Então esse corpo humano que ele tinha, a Bíblia diz que é semelhante a este corpo de pecado. Mas esse corpo que Cristo teve aqui na terra não era esse corpo caído que nós temos. Não era esse corpo do pecado, da vergonha e da morte. Não tinha essas tendências diabólicas que nós temos na carne. Ele nasceu com um corpo humano perfeito, corpo humano sem pecado, sangue sem ser contaminado pelo pecado de Adão. Por isso que ele era Deus, homem, e homem Deus. Então Deus nasce na terra em forma de homem, sem pecado, sem mancha, com sangue puro. Entende? Deus, na pessoa de Jesus Cristo, passou a ter sangue. Então, descendente, que em Gênesis 3,15 foi profetizado, a promessa feita para Abraão em Gênesis 12, toda aquela espera do povo de Israel, aquelas coisas todas, a lei foi dada, as tábuas da lei, aquela parafernália de acontecimentos, a construção do templo, os sacerdotes, os tipos de cordeiro do Velho Testamento, tudo aquilo que foi feito na Velha Aliança, agora se cumpre. Deus, o descendente nasceu aqui na terra. Deus nasceu em forma de homem aqui na terra. E como é que todas as nações e famílias da terra seriam abençoadas? Que Deus prometeu para Abraão através do descendente. Está difícil de entender isso ou não? Então tudo está no descendente. Presta atenção, gente. Tudo que Deus tinha que fazer agora é como se Deus dissesse: graças a Deus ele nasceu, o tempo se cumpriu, tudo que havia sido profetizado aconteceu. Agora eu vou abençoar todas as famílias da terra através desse descendente. Por isso que só ele é o caminho, a verdade e a vida. Só ele, ninguém chega a Deus se não for por ele. Por isso que ele é a luz do mundo. Quem o segue ele não vai andar nas trevas, vai ter a luz da vida. Por isso que ele é a porta. Aquele que entrar por ele, entrará, sairá e achará pastagem. Não é aquela porta que eles põem na igreja de madeira que todo mundo passa lá e os outros, sou. Não é isso, isso não é, isso é a mentira, isso é a maldição do falso evangelho, não é isso. Entende? E por isso que ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Entende? Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então, esse descendente nasce e ele é o centro de todas as coisas. Ele vai se cumprir nele tudo que Deus prometeu. Vai acontecer nele tudo que Deus falou. É só nele e em mais ninguém. O descendente veio. Como ele vai abençoar todas as famílias da terra? Através do descendente, tá claro? Então Cristo é tudo. Vocês estão enxergando isso ou não? Cristo é tudo. Agora, como é que ele vai trazer essa bênção para todas as famílias da terra? O homem pecou, é devedor, estragou toda a raça humana. O diabo está reinando, governando essa raça humana. Deus é justo, não vai passar a mão na cabeça do homem e dar o jeitinho brasileiro, né? Deus é justo, tem que executar, castigar, disciplinar aquilo que foi pecado. Então o próprio Deus vem em forma de homem, ele é o descendente agora. Ele vai tomar sobre ele tudo que entrou por Adão, vocês entendem? Ele vai tomar sobre ele as maldições que entraram por Adão. Ele vai tomar sobre ele a maldição da lei, o castigo da lei. Ele é aquele cordeiro de Êxodo 12 que cada um matou um cordeiro na casa, pôs o sangue nos umbrais da porta e o anjo da morte não tocou naquelas vidas, entende? Ele é aquela pedra que Moisés feriu no deserto e saiu
água e matou a sede de todo mundo, né? Ele agora vai assumir tudo do Velho Testamento, vai se cumprir nele. E quando ele vai para a cruz, ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, que vai cumprir a lei, que vai quitar a lei, que vai desfazer as maldições, que vai destruir o diabo. Entende isso? Vai pôr um fim na lei, que vai trazer a justificação, a salvação, a redenção, a filiação. Tudo isso que nós temos falado com o Evangelho. Quem que vai fazer isso? O descendente. Por isso que Cristo é o centro de tudo, meus irmãos. Não é o apóstolo o centro de tudo. Não são as campanhas o centro de tudo. Não é a igreja o centro de tudo. Cristo é o centro de tudo. Ele é o centro, insubstituível. Como que Deus vai abençoar todas as famílias da terra através desse descendente? Ele vai para a cruz, vai cumprir todo o Velho Testamento, vai estabelecer a nova aliança, e através do Evangelho é que ele vai alcançar todas as famílias da terra e vai abençoá-las através do Evangelho. Vocês estão entendendo isso claramente? Então, vamos localizar mais algumas coisas. Nós temos Lucas, né? Lucas capítulo 2 agora. Vamos lá no capítulo 2 de Lucas. Capítulo 2 fala do nascimento de Jesus. Nós vamos falar dos anjos e pastores a partir do versículo 8. Lucas 2, 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse: não temais. Olha aqui, o Evangelho é isso. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Olha aqui que é o Evangelho. Que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi quem? O Salvador, o descendente, que é Cristo, o Senhor. Então o que é o Evangelho? Vos trago boas notícias de grande alegria. Quais são as boas notícias? Nasceu, descendente nasceu. Tudo que foi profetizado no Velho Testamento, agora ele nasceu, está aqui, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele nasceu na terra. É motivo de grande alegria. Vieram as boas novas de grande alegria. Está claro isso na tua mente? Nós estamos caminhando rápido nessa história, né? Vamos lá. Agora, vamos ver o que João vê nele. João, Evangelho de João, vamos lá. Que não é Evangelho, né? É só o livro histórico. João 1:29. Falando a respeito de João Batista. Vamos ler aqui 16 também. João 1:16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, ponto e vírgula. Agora veio uma outra coisa. Qual outra coisa lá? A graça e a verdade vieram por Moisés? Vieram pela lei de Moisés? Não! A lei foi dada por intermédio de Moisés. Até Malaquias e até João Batista, que está dizendo isso, estava debaixo de lei. Agora Cristo, descendente, traz uma outra coisa. Qual coisa? A graça e a verdade. A graça e a verdade vieram por quem? Por meio de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Olha lá que João diz no versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: olha aqui, João, o descendente é visto como cordeiro. Olha o Cordeiro de Deus que vai fazer o quê? Tirar o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus vai tirar o pecado do mundo onde? Como? Ele vai para a cruz e na sua morte na cruz ele vai tirar o pecado. Presta atenção. Vai tirar o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Tirou. Nossa, ele tirou. Será que você entende isso? Pastor, mas e esses erros do corpo? Ele tirou o pecado.
não o defeito que o pecado causou. A culpa foi tirada, mas não o defeito que o pecado causou. Então João Batista teve uma visão do descendente. João Batista era filho de sacerdote. Pai dele era sacerdote que ensinou todo o Velho Testamento para ele. Quando ele vê Jesus, vem a revelação. Olha o descendente aí. E estou vendo ele como? A mente dele vai lá em Êxodo 12, aquele cordeiro que foi morto, que passou sangue nos umbrais da porta, que o mal não tocou na casa dos israelitas. A mente dele vai lá para os sacrifícios da lei, dos cordeiros mortos, mas quando ele olha Jesus, olha o cordeiro de Deus, não é do homem. Olha o cordeiro de Deus, o verdadeiro sacrifício, o sangue que vai ser derramado, o fim da lei, fim de templo, fim de tudo. Olha o cordeiro de Deus que vai fazer o quê? Vai tirar o pecado do mundo. Olha o descendente, como que ele vai abençoar todas as famílias da terra? Ele vai tirar o pecado do mundo, a culpa, aonde? Na cruz. Está bem claro isso? Vocês estão entendendo isso ou não? Quando Paulo está falando do descendente, nós vamos terminar voltando lá. Nossa, está passando muito rápido esse tempo aqui, nem não consegui caminhar hoje. Vamos lá. Agora vamos ali, João capítulo 1, nós estamos no capítulo 1, né? Já lemos o 29, agora vamos ler aqui, ó, versículo de 11, João 1, 11. Veio para o que era seus. Quem eram os seus? Os judeus, mas os seus não o receberam. Agora presta atenção. Mas todos quantos o receberam, não é aceitar, os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filho de Deus, a saber os que creem o seu nome. Olha lá, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de onde? De Deus. Então todos quantos o receberam, Deus deu um poder. Essa pessoa é feita filha de Deus. Recebeu quem? Esse aqui é o descendente, que Paulo está dizendo lá em Gálatas 3. E o verbo se fez carne lá. Deus se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos agora, João 3, vamos lá. João 3,16. Olha o descendente aqui. De novo. O que está escrito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo? O mundo, nós, o mundo dos escolhidos, dos predestinados. De tal maneira, o que ele fez? Olha o descendente aqui. Que deu seu Filho único. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça. Perecer é se perder, se estragar, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Outra tradução, não é julgado. O que não crê já está julgado, já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome do único Filho de Deus. Então Deus amou o mundo, e o que Deus fez? Qual a promessa que ele havia feito a Abraão? Abraão, de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O que ele disse para a serpente, Gênesis 3,15? Da semente da mulher vai levantar um, vai te ferir a cabeça. O que diz em Isaías 9? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O que diz em Isaías 53? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas feridas dele fomos sarados. Ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que disse para Maria? Olha, esse ente santo que vai nascer aí é filho de Deus. O que disse para João? Olha, o Cordeiro de Deus vai resolver o problema. O que diz o João 3,16? Amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para aquele que acreditar. Só acreditar, não vai se perder. Você consegue entender isso claramente?
vai ter a vida eterna. O que não crê, quem nele crê não é condenado. O que não acredita já está condenado. Já está? Já está. O que crê não vai ser. Mas quem não crê já está condenado. Por que está condenado? Porque veio a condenação de Adão. Está bem claro aí o que Paulo está dizendo, o descendente, não falando de muitos, falando de um só. De um só. Então presta atenção para você entender. Como que Deus abençoaria todas as famílias da terra? Eu repito isso para ficar memorizado. Tudo que ele fez com o povo de Israel, ele deu a lei, fez tudo aquilo e tal. Abençoou todas as famílias da terra? Não. Não pôde cumprir nada disso através da lei. Como ele vai cumprir quando esse descendente nasce sobre a terra? Vai quitar tudo o que a lei exigia que fosse quitado. Vai pôr um fim na lei, vai tomar sobre si o pecado do mundo, vai morrer na cruz. Na sua morte ele quita toda a dívida e desfaz todas as maldições. Como é que ele vai abençoar todas as famílias da terra? Através daquilo que ele faria na cruz. Daí que surge o evangelho. Está bem claro isso? Bem claro mesmo. Então não tem outro caminho. Não tem outra porta. Não tem uma outra fórmula. Não tem obras que façam isso por mim. De novo eu vou falar, essa gente que fica ungindo coisas para substituir o que Cristo fez na cruz, dizendo que Deus está nisso, isso é maldição. Essas igrejas que distribuem água, essas coisas feiticeiras, isso não é, as bênçãos não vêm através disso, viriam através do descendente. Onde? Através da obra da cruz. Isso é tudo maldição, é o falso evangelho, é o evangelho mentiroso. Essas igrejas que estão debaixo da lei, fala mal, não estou falando mal, estou falando a verdade, que só fica no Velho Testamento levando o povo a ficar debaixo do jugo da lei, está debaixo de maldição, porque isso não é evangelho. O descendente já veio, já foi para a cruz, já se cumpriu, já aconteceu. Agora, como é que eu vou ter informações disso através do evangelho? Está bem claro isso, queridos? Eu precisava mais uma meia hora, mas não vou te segurar aqui não. Então vamos lá. Vamos voltar então, Gálatas 3, mas nossa, hoje eu não senti o tempo, hein? Que coisa terrível, falei demais. Então vamos lá, Gálatas 3, onde nós começamos. Ficou bem claro isso na sua mente? Recapitulando, Cristo é o centro de tudo. Ele é o descendente. É através dele que Deus faria toda a obra. É através da obra da cruz que todas as famílias da terra, através do evangelho, seriam abençoadas. Não tem outra fórmula, não tem outro caminho. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai. Vem ao Pai se não for por mim. Por isso que ele disse, eu sou a porta, a ressurreição e a vida, a luz do mundo, o verdadeiro pastor das ovelhas, hein? A verdade, ele é tudo. Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o descendente que foi profetizado lá desde o começo para Abraão. Então, Gálatas capítulo 3, vamos ler de novo. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Agora ele vai explicar o quê? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. O que Deus prometeu para Abraão antes da lei, antes de tudo? Abraão, de ti sairá uma grande nação e através de você eu abençoarei todas as famílias da terra. Né? Então o que ele está dizendo? Deus já tinha feito uma aliança com Abraão antes que existisse lei. Então a lei não poderia invalidar uma aliança que Deus já tinha feito com Abraão. Não poderia invalidar. Então, Deus promete uma coisa para Abraão, da lei, pula toda a lei, até que o descendente vem e cumpre a lei e liberta-nos da lei por completo. Olha lá, continua a leitura. Vou ler de novo, versículo 15.
Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Isso se tratando de coisa humana. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Quem é o descendente? Cristo. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Como que viriam essas bênçãos para todas as nações? Através de Cristo. Aí ele diz, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, agora olha o que ele fala. A lei veio 430 anos depois. Quando a lei foi dada, Deus já tinha uma aliança feita com Abraão. E a lei não podia anular aquela aliança. Não podia anular. Isso que ele está explicando. Vou ler de novo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. O que Deus está dizendo? Que Deus tinha uma aliança com Abraão, a lei foi dada, mas a lei não podia invalidar a promessa. Deus tinha que manter essa aliança feita com Abraão antes que existisse lei. Continua. Porque se a herança, Paulo está mostrando a inutilidade da lei. Porque se a herança provém da lei, olha lá, não decorre da promessa. Mas como que Deus fez com Abraão? Mas foi pela promessa que Deus concedeu o quê? Gratuitamente a Abraão. Então, olha, repare bem. Deus faz uma aliança com Abraão, uma promessa. Estabelece a lei. A lei não pode invalidar a promessa. Então Deus pega essa promessa, passa por cima da lei, não leva a lei em consideração, e leva até a cruz do Calvário, e ali cumpre a promessa feita para Abraão. E está explicando que a lei não podia invalidar uma promessa feita antes que a lei existisse. Está bem claro isso? Então, como é que essas bênçãos chegariam até nós? Lembra que o pessoal da lei entrou lá e estava querendo anular o que Cristo fez na cruz. E Paulo está mostrando que a lei não teve valor nenhum, que a própria aliança que Deus fez com Abraão, o próprio Deus passou por cima de todo o período da lei para cumprir ela na cruz através de Jesus Cristo. Então a lei jamais poderia invalidar uma promessa que foi dada antes. Concluindo, que a lei na realidade não serviu para nada. Vocês estão entendendo ou não? Né? Então o que Paulo está concluindo isso? Olha, vocês voltaram para a lei? Vocês estão desfazendo toda a promessa, vocês estão voltando para trás, voltando de novo debaixo do jugo da escravidão. Vamos pular uma coisinha, vai lá para Gálatas 5 para a gente terminar, olha lá. Ele fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo a um jugo da escravidão. Liberdade do que Paulo tem em mente? Liberdade da lei. Então ele está dizendo, permaneça firme e não se submeta de novo ao jugo da escravidão. O que os Gálatas tinham feito? Voltado de novo ao jugo da escravidão. Está bem claro isso na sua mente? Então, Deus fez a promessa antes da lei. Deu a lei, mas trouxe essa promessa por cima da lei, não levando a própria lei em consideração. E na cruz, Cristo cumpre a lei através de Cristo, que é o descendente. Ele vai fazer o quê? Abençoar todas as famílias da terra. Como? Através do Evangelho. Está claro isso? Tudo bem? Na semana que vem nós vamos ler o versículo 29. Espera um pouquinho, deixa eu terminar, aí você pergunta. Qual a razão de ser da lei? Tá bom? Tá bem claro isso? Fala assim, amém.